o Ellen White, ele fala o Ellen White, nem sabe mencionar direito, que lá nos países hispanos eles falam a senhora Helena White. Ele não sabe nem falar direito. E aí falou contra o sábado, contra a lei de Deus, contra a igreja, e mentindo. São 5 razões, são 5 mentiras. Só que muitos cristãos adventistas do sétimo dia, que creem na palavra de Deus, olham aquilo e muitos usam aquilo para criticar a igreja. Irmãos, fraca, defeituosa, débil como é a igreja, é o que Deus tem aqui na terra. É o que Deus tem aqui na terra. Estivemos 10 dias conhecendo ali as realidades da nossa igreja na Angola. Uma igreja fiel a Deus. A maioria dos irmãos ali nas aldeias não tem Bíblia, não tem inário. O inário novo esquece, nem o antigo eles têm. São fiéis a Deus. Muitos estudaram a Bíblia na língua deles, no mundo, e seguem ali, carregam cadeira nas costas. Para ir para a igreja tem que carregar cadeira nas costas. Muitas igrejas feitas com barro, muitos irmãos realmente, igrejas embaixo de árvores, muita miséria, muito sofrimento, mas irmãos fiéis a Deus, e usam o dom profético, usam a palavra de Deus, o dom profético, o inário, cantam. A minha esposa pregou com tradução nos sábados. Irmãos, um povo sofrido, um povo que vive em torno aí de 50 anos, não mais que isso, só tem jovens e crianças, não tem idosos praticamente no país. Uma vida miserável, uma vida de dor, de sofrimento, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus são fiéis. É o que Deus tem aqui na terra. Deus só está preocupado com a sua igreja aqui neste mundo. Desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus compara a apostasia de seu povo com adultério e prostituição, e descreve seu povo infiel a uma mulher adúltera e prostituta. Por que Deus usa uma linguagem dessa, irmãos? Pegue, por exemplo, as profecias de Jeremias, Ezequiel, e só o livro de Oséias. Por que Deus usa uma linguagem tão forte, dizendo: aquele que se desvia da minha palavra, a igreja que segue ensinamentos que não são baseados nos ensinos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, isso é prostituição, isso é adultério. Por que uma linguagem tão forte, tão pesada? Porque é assim que o diabo usa a mentira, o engano. No Apocalipse é também usada a mesma linguagem, onde a igreja apostatada, chamada de Babilônia aqui, é descrita como uma prostituta, e seus ensinos como devassidão, abominações, imundícias e prostituição, que são os ensinos humanos e carnais, distorcendo a palavra de Deus com tradições e dogmas, para enganar e destruir os sagrados ensinamentos de Jesus Cristo, seus profetas e apóstolos. Como nós vemos prostituição nas igrejas. Querido, você que me assiste no canal Pastor Grito, na igreja aqui do Jardim dos Lírios, a Bíblia nunca se refere aos seus membros. Seus membros são chamados povos, tribos que estão sobre águas, nações, os que habitam na terra. Está falando da liderança da igreja, está falando do poder político religioso, não dos seus membros. Aqui a Bíblia diz então em Apocalipse 17:1: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo. O capítulo 17 é um parênteses, e o capítulo 16 é o capítulo das pragas. O capítulo 18 é a execução das pragas, a execução da Babilônia. Caiu Babilônia. 16, a execução das 6 pragas na 7ª praga. Então contempla esse poder que acontece no capítulo 18. Aqui mostra quem é esse poder, quem descreve esse poder. O juízo sobre a Babilônia mística, que é o romanismo, que será destruído na 7ª praga. A Bíblia diz, irmãos, que então essa meretriz, a Babilônia espiritual, está sentada sobre muitas águas, sim, dominando a mente de povos e nações. Talvez foi não sei, ali
na cidade que nós estávamos, eu não vou citar o lugar por respeito, nós estávamos no sul da Angola, tem uma grande catedral no centro dessa cidade que nós fomos. E domingo, logo no primeiro dia, por causa do horário, que lá é 4 horas mais tarde já. Lá já são 3h15 da tarde. Então você tem o que se chama de jet lag, que é um ajuste da tua mente, né? Do teu corpo. Fui fazer caminhada domingo cedo e vi ao redor da praça da catedral ali, um grupo de engraxates. Mas não eram engraxates assim como nós temos no Brasil. Crianças extremamente miseráveis. Eles não têm, por exemplo, a caixinha, as pessoas põem o pé em cima de uma latinha. E a história é longa, eu falei, todo dia eu vou vir aqui falar do amor de Jesus para as crianças. E eu ia para lá às 11 horas da manhã. Então, o primeiro dia eu levei pomadas e graxa de sapato. Fui numa região industrial, comprei, aí já tinha 80 crianças. Comprei 2 latinhas de pomadas, que eles chamam para engraxar sapato, depois comprei escovinha, depois comprei comida, aí amendoim, pipoca, até chocolate, bolacha. Todo dia lá, falava de Jesus e dava um presentinho para eles. Só que eu fazia isso como? Eu falei, bom, aqui tem uma igreja, essa igreja ama Jesus, eu acho, essa igreja cuida das pessoas carentes. Então, um dia eu me sentei na escadaria da catedral e os engraxados vieram ao redor de mim, eles têm um cheiro muito forte, porque eles não têm água para tomar banho. E logo eu fui expulso dali. Eu fui expulso dali, porque as pessoas pobres, miseráveis, sujas, não podem se achegar ali. E então veio uma pessoa ali da Sé e disse assim, eles não podem ficar aqui. Falou para mim, eles são sujos e eles não podem chegar aqui nem entrar aqui, por causa da sujeira deles. E eu falei assim, nossa, eu pensei que a igreja existisse para cuidar deles. Não, quem cuida deles é o governo. E aí pediu que eu não me assentasse mais ali para cuidar deles. Talvez eu tenha sido um pouquinho assim, ousado. Eu nem fiz isso para provocar nada. Mas se uma pessoa suja, imunda, chega aqui e quer entrar, a gente não vai deixar? Por causa do cheiro? Por causa da sua imundície? Irmãos, isso aqui é o paraíso, isso aqui é o primeiro mundo para eles. Ah, irmãos queridos, o juízo cairá sobre a Babilônia, o romanismo. E a Bíblia diz em Apocalipse, quando isso acontecer, e a cidade grande se dividiu em 3 partes. Essas 3 partes que está na 7ª praga, e cairá sobre o romanismo, é o protestantismo que se apostatou, é o próprio papado e o espiritismo. O diabo faz essa tríplice aliança, os 3 espíritos imundos. Irmãos, se a gente descobrir que por detrás de um sistema religioso, existe um sistema de, literalmente agora falando, de prostituição, de homossexualidade, de pecados sodomitas, de roubo, de engano, de luta pelo poder. Era isso que Jesus veio fundar? Era isso que Jesus veio trazer? A Bíblia diz que cada qual receberá seu castigo de acordo com as suas obras. Os castigos de Deus no juízo final serão personalizados. Sim, a grande prostituta. Interessante que a palavra prostituta vem do grego pornê, aí vem a palavra pornografia. Sabe o que significa a palavra prostituta, pornê? Significa vender ou exportar para venda. Na Grécia era comum prostitutas serem compradas e vendidas como escravas. Aí vem a palavra pornê, compra e venda de prostitutas. O que o diabo faz, irmãos? É comprar. O que o diabo faz através da igreja é comprar e vender a salvação das pessoas. O papado adulterou a palavra de Deus e a vendeu como se fosse uma prostituta. E as pessoas compram a mentira. Como eu já falei, uma prostituta é uma mentira, uma ilusão. Não é a mulher verdadeira. Sentada sobre muitas águas.
Assim como Babilônia real estava assentada, construída sobre o rio Eufrates, Roma atual domina sobre povos, nações, oprimindo-os. A gente vê, irmãos, logicamente, nesse sistema, muitas pessoas, inclusive líderes, padres, houve até papas fiéis à sua consciência. Homens e mulheres que acham que estão servindo a Deus. Não estou falando dessas pessoas, mas de um sistema que o diabo criou para mentir e enganar. O verso 2 diz assim: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra.